Fala traders, tudo bem? Fábio Cruz falando, tô aqui para mais um estudo de mercado. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2021, são 19 horas e 34 minutos. Tô aqui no gráfico do mini dólar futuro, time frame de 5 minutos. E como eu tenho feito diariamente, vou fazer aqui uma breve análise do que foram as estratégias da GT ou as possibilidades de estratégias da GT no dia de hoje e o que a gente pode vir a projetar para o dia de amanhã, tá certo? Bom, antes de mais nada, né, é importante sempre observar as marcações que a gente faz aqui, né? Eu tinha a marcação da máxima do dia anterior, essa marcação aqui da mínima do dia anterior, essa aqui é a marcação do ajuste, né, do dia anterior, e aqui do ajuste do dia atual, tá? Então a gente tem essas marcações, além das linhas móveis, né, a linha média móvel exponencial de 20 períodos, que é essa linha verde, e a linha média móvel exponencial de 200 períodos, que é essa linha vermelha. Bom, feita todas essas marcações, né, que é o que a gente costuma fazer antecipadamente no nosso pré-mercado, a gente vai buscar operar dentro dessas regiões, né? A gente vai buscar operar pouco, claro, acima de tudo, a gente vai buscar operar só com base nos cenários que se colocarem favoráveis para nós, com base no que a gente treinou previamente, mas a gente vai buscar operar dentro dessas regiões, tá? Eu até tirei um pouco o zoom do gráfico aqui para que vocês possam perceber o quão distante o preço, né, ele estava. Ontem o preço ele abriu, né, por conta das notícias lá da intervenção do governo na Petrobras, o preço ele abriu num gap muito grande de alta, né, ele veio corrigindo esse gap no decorrer do dia, até que por fim ele fechou ali bem próximo da região do ajuste, bem próximo de regiões aqui importantes, né? Eu ia falar da mínima, mas essa marcação aqui da mínima é desse dia e não do dia anterior. Bom, o que a gente percebeu pro dia de hoje, né? Agora eu vou voltar aqui um pouco pro zoom, que o preço ele abriu bem distante, né, daquela região ali da máxima, né? Eu tinha até projetado que se ele abrisse ali um pouco nessa região aqui, que ele poderia vir buscar a região da máxima para a gente fazer alguma operação de venda ali naquela resistência, mas não foi o que aconteceu. O preço ele abriu bem enroscado aqui, né? Nessa região aqui, tanto da mínima quanto da região do ajuste, né? As linhas muito próximas também acabaram dificultando que a gente pudesse fazer algum tipo de operação nesse início de dia, tá? Até tive sim mentorados que conseguiram fazer aqui uma operação nessa região aqui da mínima barra ajuste, né, porque ele está confrontando e caiu bem nas duas regiões logo na abertura, né, eu tive mentorados que conseguiram fazer uma operação aqui de compra e que conseguiram porventura ter um gain, mas eu particularmente não visualizei nenhuma operação assim muito clara, nenhum gatilho muito claro, tá, dentro dessa estratégia de ajuste e de máximas e mínimas, eu busco visualizar um gatilho, né, um candle que me mostre que o preço não quer negociar daqui para baixo, para que após isso eu consiga entender que ele vai sim fazer um pullback e poder buscar essa operação. Bom, não foi o que eu visualizei, alguns mentorados visualizaram, parabéns a quem teve essa leitura de operar inclusive na retração, na perda de força do movimento desse candle, na estratégia de máximas e mínimas, né? Foi realmente bem bom quem conseguiu pegar essa operação, mas eu particularmente não visualizei ela dessa forma. Bom, seguindo aqui na nossa análise, a gente percebe que o preço ele estava, né, num comportamento, ele começou a ameaçar subir as linhas ali muito próximas, né, e a gente até teve um cruzamento de média num contexto aqui que não é um contexto de uma estrutura, né, de formação de alta clara ou uma estrutura de formação de baixa, né. Então essa era uma operação em que eventualmente, né, eu não faria também, porque eu não enxerguei aqui um movimento tão claro, né. Quando a gente veio a ter um outro cruzamento, um segundo cruzamento, esse sim já me mostra uma formação de uma estrutura, né? A gente percebe que o preço ele bateu aqui nessa região de fundo, né? Nessa região da mínima, e começou sim a subir ali até de forma vertiginosa, né? Com poucas correções, mas começou a subir formando topos e fundos ascendentes, né? Então, após esse cruzamento, o que a gente busca fazer dentro dessa estratégia de cruzamento de médias é esperar o preço retornar para testar essa região e deixar um gatilho, né? E isso aconteceu bem aqui, ó. Ele deixou um gatilho bem forte aqui, né? Um martelo, bem ali encostando na média de 20 períodos. Então, se você fosse buscar uma operação aqui de cruzamentos, nesse ponto, essa sim foi uma operação bem clara para mim e possivelmente daria gain, né? Certamente daria gain. Bom, como eu dou preferência para operar o gap no dia de hoje não deu entrada, eu acabei não fazendo nenhuma operação especificamente no dia de hoje, mas essa operação aqui de cruzamento fica até um sentimento de que poderia ter ficado um pouco mais de tempo em tela, porque realmente ela estava bem coerente para ser feita.
Bom, dando sequência aqui, pessoal, né, a gente pode observar que o preço subiu bastante, né, formou um topinho ali e começou a descer vertiginosamente também, né, mas foi uma descida bem brusca, né, com uma única correção aqui, e essa descida bem brusca, né, ela poderia sim nos possibilitar uma nova entrada no cruzamento, até poderia se esse cruzamento ele tivesse vindo um pouquinho antes, como ele veio só depois, né, nessa altura aqui, ó, eu já consigo visualizar que o preço desceu demais e que a gente poderia pegar um movimento esticado, né? Como a gente sempre busca fazer poucas operações, só operações dentro de cenários favoráveis, com uma alta probabilidade de acerto, né? E possivelmente já teríamos feito essa operação aqui do cruzamento no ponto anterior que eu sinalizei para vocês. Essa seria uma operação que eu não recomendaria, tá certo? O preço veio aqui depois testar novamente essa região de mínima, até rompeu, ficou trabalhando aqui bem enroscado aqui nessa região. E depois ele começou com aquele comportamento padrão de todos os dias, né? Período da tarde. Nós da GT não operamos no período da tarde, porque a gente começa a observar uma mudança no comportamento do preço, uma perda de força de movimento ali. A gente começa a perceber que o mercado começa a perder volume, né? Começa a ter uma volatilidade menor. E as nossas estratégias, elas funcionam para quem quer operar no período da tarde? Sim, mas eu particularmente, nós da GT temos um mindset de ficar o mínimo de tempo possível em tela, de se expor o mínimo possível, tá? É dessa forma que a gente vem conseguindo ser consistente, dessa forma que a gente vem formando mais de 650 mentorados em 5 turmas, né? E que a gente vai abrir agora uma nova turma no começo de março, né? Na semana que vem. Inclusive te convido a me solicitar mais informações sobre essa nova turma, nessa sexta turma de mentorados que a gente vai abrir agora em março. Tá? Me manda uma mensagem no direct que eu vou te passar todas as informações. Assim como eu acabei pontuando aqui sobre a estratégia de cruzamento de médias e acabei esquecendo de te fazer um convite, te faço agora. Né? Se você ainda não conhece essa estratégia, ela é uma estratégia que a gente disponibiliza gratuitamente para que pessoas que ainda não conhecem a metodologia da GT passem a conhecer. Então me manda uma mensagem no direct também que eu vou ter o prazer de te explicar e te enviar um material com essa estratégia, um e-book, para que você passe a entender um pouco melhor da nossa forma de trabalhar, né, as operações. Né? Lembrando que para mim a parte técnica é 20% da probabilidade de sucesso dentro desse mercado, os outros 80% está ali distribuído entre um gerenciamento de risco bem definido e a parte psicológica, né? Você ter equilíbrio emocional, você ter controle emocional para tomar boas decisões, tá certo? E tudo isso a gente ensina nessa mentoria premium da turma que vai abrir na próxima semana, tá? A gente trabalha não só a parte técnica, como planos de trade, gerenciamento de risco bem definidos de acordo com o perfil do mentorado, com a taxa de assertividade dele com relação às estratégias que ele operou, que ele treinou previamente. E principalmente monitorar ali essa parte psicológica para que, né, a gente consiga ver evoluindo dentro desse mercado, que não é um mercado fácil, a gente não vende ilusão, mas é um mercado possível sim de conquistar resultados. Nós somos prova disso, nossos 650 mentorados são prova disso, e é isso que a gente quer trabalhar aqui com vocês, tá certo? Bom, para o dia de amanhã, né, agora que eu já falei aqui sobre o dia de hoje, vamos tirar um pouco do zoom aqui para poder visualizar. Vamos fazer as novas marcações. Marcação da mínima aqui está nessa região do 5408, tá? Vou marcar aqui 5 pontos para cima, 5 pontos para baixo, 5403, 5413. A máxima desceu, né? Desceu bastante se comparado ao dia anterior, que abriu lá em cima. A gente tem aqui o 79, o 84 nessa marcação e o 79. E aqui a gente vai ter o 89 também como região. Então a gente tem essas marcações para o dia de amanhã. Perceba que o preço, né, no geral, é sempre importante vocês medirem a volatilidade, é uma coisa que eu falo pouco para vocês, mas é uma coisa que eu sempre faço, né, medir a volatilidade, o quanto o preço andou dentro daquele dia do mercado, tá? Essa é uma dica bem interessante, você pegar o preço de abertura, né, e pegar o preço de fechamento, entender quantos pontos o mercado andou dentro daquele dia, faça essa comparação com dias anteriores, com semanas anteriores, para você entender qual que está sendo a volatilidade do mercado nos últimos dias. Isso é importante para que ajude você na tomada de decisão de uma entrada na estratégia, tá? Sempre olhe também para time frames maiores, como eu gosto de fazer aqui, sempre mostro para vocês, né? Hoje o preço ele trabalhou bem aqui, ó, nessa região que eu já tinha marcado como uma região importante, que é a região do 5428, tá? Ele, apesar de estar aberto ontem lá em cima, ele voltou aqui para dentro dessas duas regiões aqui, a região do 5499 e 5428,
e hoje ele ficou trabalhando aqui perto dessa região do 5428. Então entenda contextualmente onde você está inserido dentro do mercado. Isso é muito importante para sua tomada de decisão também, tá? Para o dia de amanhã, observemos aqui que o preço ele está, né, bem enroscado aqui, né, como na maioria das vezes ele fica na região do ajuste. Quando o ajuste muda de posição às 4 horas, o preço tende a trabalhar ali em cima dele, então o preço fechou bem próximo dele. As linhas estão bem próximas também, como aconteceu no dia de hoje, né? Eu acredito que para amanhã, se o mercado seguir lateralizado, elas podem seguir fazendo cruzamentos também, né? Se o preço não der uma afastada para ter um espaço suficiente para formar topos e fundos ascendentes, para no caso de um cruzamento para cima, ou formar topos e fundos descendentes no caso de um cruzamento para baixo, eu recomendaria que a gente tomasse muito cuidado para selecionar uma operação de cruzamento de médias, tá? Pode ser uma operação com um nível de risco muito alto, assim como se o preço abrir aqui muito próximo dessa região, a gente ficar sem conseguir ter uma visão clara se eu vou vender, se eu vou comprar. Então tomem bastante cuidado também com a região do ajuste para o dia de amanhã, se o preço abrir muito enroscado aqui, como ele abriu no dia de hoje, tá? Agora, se ele abrir aqui nessa região, no meio do gráfico, ele vai, claro, poder vir buscar aqui a região de topo, e aí sim nos dá uma possibilidade através de um gatilho para fazer uma venda, ou buscar essa região de fundo aqui da mínima anterior, que pode nos possibilitar também que o preço venha até aqui e deixe um gatilho para a gente buscar uma compra. Então vamos ficar bem atentos, né? Para quem opera o gap, vamos ficar bem atentos caso o preço abra acima dessa região ou abaixo dessa região aqui, né? Aqui ou aqui, é necessário que ele tenha um espaço suficiente, né, para andar, né? Vamos tomar cuidado com essas barreiras aqui, né? Lembrando que essa estratégia do gap é a nossa estratégia principal, estratégia que faz parte da nossa mentoria premium, né, exclusiva da mentoria premium, e que os 80% dos nossos mentorados vem operando essa estratégia como estratégia principal também e vem tendo grandes resultados, tá certo? Então, mais informações sobre essa análise, né, dúvidas, aliás, sobre essa análise, mais informações sobre a mentoria premium, assim como, se você quiser o e-book de cruzamento de médias de forma gratuita, me manda uma mensagem que eu vou ter o prazer de atendê-los da melhor maneira possível, né, para que a gente possa sair do ponto A até o ponto B rumo à consistência, tá certo? Por hoje é só, agradeço aí para quem ficou até o final, muito obrigado, um grande abraço.